Olá, o Fala Pelais desse sábado com a nossa convidada, a vice-prefeita de Vitória, a capitã Stephanie. Tudo bem, capitã? Tudo bem, Pelais. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui na Rede TV para conversarmos um pouco e falar um pouquinho da nossa vida. Estamos à disposição. Além de capitã, você é vice-prefeita de uma capital, não é isso? Isso. E como que é você hoje na polícia e na prefeitura? Bom, a primeira vice-prefeita negra, né? A gente tem que ressaltar isso da nossa capital. Nós só tivemos duas. A primeira foi a Luzia Toledo, de um outro contexto social e étnico, né? E eu, pela graça de Deus, a primeira vice-prefeita negra da nossa capital. Eu quero falar um pouquinho da minha história, né? Para vocês entenderem. Eu não sou nascida em Vitória, mas eu já sou cidadã espírito-santense de fato e de direito. Vim para Vitória com 11 meses de idade. E cresci ali na região da Grande São Pedro, né, numa realidade muito dura, assim, de muita escassez. Meu pai era ajudante de pedreiro, minha mãe era faxineira, e eu cresci ali com muita dificuldade, aluna de escola pública, né, mas graças a Deus as coisas foram encaminhando, né, de uma forma muito fluida, e eu sempre fui muito boa aluna. Então, fui seguindo, passei no vestibular com 18 anos, entrei na polícia com 18 anos como soldado. Depois, aos 21 anos, eu passei no CFO, que é... De oficial, né? De oficial, que é a categoria que faz a gestão da polícia, né? O CFO é equiparado ao curso superior. Então, é uma faculdade, né? Reconhecida pelo MEC como curso superior. E depois eu fiz a faculdade de Direito, pós-graduação em Direito Militar. Estou terminando uma pós-graduação em Gestão Pública e Gestão de Pessoas. E estamos lá na Prefeitura para contribuir com a nossa cidade tão querida e tão amada. Depois da polícia, você resolveu ser política. Entendeu? Nossa, é bonito. E você também tem um grande projeto na prefeitura sobre a educação. Não tem um negócio assim, mais ou menos? Sim, sim. Na verdade, eu tenho uma história de amor com a educação. Eu falo que eu acho que eu deveria ter feito algo nessa área, porque realmente eu amo a educação, porque a educação mudou a minha vida. Foi um instrumento de Deus para me emancipar mesmo socialmente, né? Aos 18 anos, quando eu entrei como soldado da polícia, a nossa polícia tinha o segundo melhor salário do Brasil. Então eu saí de uma realidade de classe talvez E, né, D e E, para uma classe C, bem confortável ali para a minha realidade. Logo depois eu passei no CFO, a gente teve uma perda salarial muito grande nesse período, mas meio que eu recuperei com esse passo aí, né, para o CFO. E foi através da educação. Na verdade, é uma história até engraçada, sabe, Pelais? Porque eu descobri o que era um vestibular no terceiro ano do ensino médio. É mesmo? E olha que nós vivíamos em tempo ali, não tinha tanta internet, né? Mas os programas de TV já começavam a abordar o que era vestibular, mas veja bem, eu sempre fui boa aluna, como eu falei, né? Então, terminava o ano, eu era aprovada, minha mãe ia lá fazer a minha matrícula e eu pulava de série. Então, para mim, o vestibular era como se fosse mudança do ensino fundamental para o médio. Minha mãe tirou meu histórico, levou na outra escola e eu fui matriculada. Eu descobri que a gente tinha que fazer uma prova para entrar no terceiro ano do ensino médio. Foi um programa da SEDU, em parceria com professores da rede pública, né, o PUPT, Projeto Universidade para Todos. E aí eles fizeram uma palestra para a gente. Eu estudei na Ilha das Caieiras, né, no Elza Lemos, uma escola estadual. E chegou lá, eu acho que ninguém também sabia o que era o tal do vestibular. Eu sempre sonhei muito alto, né? Tive essa característica, eu era muito humildezinha, mas eu sempre sonhei com coisas muito grandes. E eu, na minha ilusão, ia fazer direito, sem saber do tal do vestibular. Boa profissão, que eu sou advogado, Sim. Igual você, né? E aí, mas eu não sabia que o direito era o segundo mais concorrido da universidade, né? E aí, quando me contaram que era o tal do vestibular, eu falei, não, eu tenho que entrar nesse negócio e recuperar uma vida inteira de escola pública nesse 1 ano de pré-vestibular. Só que a nossa escola tinha, infelizmente, um déficit de aprendizagem tão grande que ninguém da minha escola passou na prova. E aí a SEDU comprou algumas vagas dentro do PUPT e as pessoas que foram fazer a prova, que também foi um percentual muito pequeno, assim, um número muito pequeno de alunos, receberam essa bolsa e através do PUPT, que na verdade mudou a minha vida, porque com essa bagagem eu fiz a minha faculdade, eu passei no CFO, que foi basicamente o vestibular, né, da época Sim. da UFES, que era as mesmas doutrinas do CFO. Então era praticamente um vestibular de direito, né, que eu prestei de novo e fui aprovada no curso da polícia. Então a educação, ela mudou assim a minha história. É por isso que eu estou te perguntando, né, sobre a educação, porque a educação mudou a história
até na política para você, sim, né? Sim. Nem na Prefeitura de Vitória, né? Sim, quando a gente entrou ali na campanha, eu até dei uma ideia que está no nosso projeto de governo, acredito que em breve deve sair, que é o pré-IFES, que é exatamente essa mesma proposta, só que para os alunos do ensino fundamental. Nós temos uma baixíssima aprovação de alunos da escola pública, principalmente das periferias, no IFES, porque tem esse processo seletivo e as pessoas desconhecem edital, desconhecem as regras do processo e também, infelizmente, muitas vezes não têm acesso ao conteúdo mesmo da aprovação. Então, a gente deu essa ideia para o programa de governo da gestão atual, né, até 2024, que é um programa que, ao meu ver, também pode mudar muitas realidades, porque é um reforço para que mais pessoas tenham acesso ao ensino federal, ao ensino público de qualidade, a uma oportunidade de trabalho, porque nós sabemos que o IFES ele é um local de recrutamento, né, das grandes empresas e é uma experiência de vida, né, como uma UFES, como uma faculdade em si, ela muda realmente a trajetória de uma pessoa. Então, nós demos essa contribuição, acredito que até o final da gestão deve sair o pré-IFES aí para os nossos alunos da periferia, na verdade para toda a cidade, né? Mas como eu sou da periferia, o meu desejo é ver mais alunos lá dentro do IFES, dentro da UFES, dentro das universidades, porque nós temos pessoas muito capacitadas, muito inteligentes, mas não têm acesso às ferramentas para chegarem nos lugares de destaque da sociedade, né? Então, nosso interessante que o comentário As Mulheres na Política, você mesmo foi convidada para ser vice-prefeita de Vitória porque você é mulher. Sim. Que todo mundo falava assim, procura uma mulher, procura outra. Tanto a Grande Vitória estava assim, porque os homens não estavam querendo sair mais candidato a vice-prefeito. Falaram, vamos levar uma pessoa, uma mulher, para poder fazer parte, porque as mulheres não tinham direito de nada, né? Sim. Na época, nem de votar. E hoje não. Onde tem uma mulher, é igual o casamento. Nós comentamos isso. Sim. A sua família vai bem e tal, porque você tem ali a família sua, está unida, essas coisas todas. Então, dentro de uma prefeitura, dentro de um órgão público, ter uma pessoa, uma mulher, é muito importante, né? É um equilíbrio, né, de representatividade. Na verdade, como você bem disse, eu fui convidada, e isso é uma honra muito grande, né, porque tem gente que negocia coisas até inescrupulosas para assumir determinadas posições, e eu fui convidada porque o meu perfil foi indicado em pesquisa. A eleição de executivo geralmente é feita por pesquisa, e o perfil da pesquisa indicou que o que a cidade pedia para uma vice ideal, né, entre aspas, seria mulher negra da periferia, cristã e por conta do tempo de filiação militar, porque os militares se filiam depois, porque nós temos uma legislação específica, né? A partir do momento que você entra ali na vida pública, você não pode mais retornar para a carreira, é a única carreira, inclusive, da segurança pública, que tem que sacrificar a sua trajetória para ter participação política. Todas as outras polícias e as guardas municipais somente se licenciam, né? O militarismo, até por uma comparação com as Forças Armadas, não permite que o militar retorne para a ativa. Então, na minha eleição, eu fui aposentada e naquele ano foi aprovada uma lei que a aposentadoria era proporcional. Então, eu tive uma grande perda aí, tanto imediata como de futuro, porque eu chegaria a coronel, né? Hoje eu tenho 32 anos e tinha acabado de ser promovida a capitã. Pelo meu tempo de casa e tudo mais, eu com certeza chegaria a coronel nova e ia ter uma aposentadoria equiparada, né, do salário da ativa. Então, a perda financeira e salarial ela foi muito grande, mas foi uma grande honra ter esse convite de participação, né? Como eu disse, muita gente negocia coisas que até Deus duvida. É que você chegou de fora, você não é realmente nem da cidade. Hoje você é capixaba mesmo. Sim. Só você veio de outro estado para ser comandante de uma prefeitura, de uma capital, que Sim. não é qualquer pessoa que consegue um negócio desse. Isso é muito importante em essas coisas todas. E também a importância, você hoje encerrou sua carreira na polícia como capitã. Só que para poder ser candidato, se você tivesse perdido a eleição, você voltaria? Retornaria. Porque eu já tinha mais de 10 anos de instituição. O militar com menos de 10 anos, mesmo se ele perder, ele não volta. E se ele perder, ele não volta? Ele não volta. É uma informação boa para passar aí, porque tem pessoas que realmente não sabem que está acontecendo isso, né? Sim, e os militares, eles perdem não, né? Eles não têm essa possibilidade de contribuir tanto
para a vida pública, e é uma pena, né? Porque é uma carreira tão bonita, onde as pessoas... Eu falo que a polícia mudou minha visão de mundo, onde você tem um contato com a realidade de uma forma assim muito real. Sim. Que às vezes em alguns ambientes a realidade é muito maquiada. Então os policiais, eles têm muito a contribuir com as políticas públicas, com uma visão de mundo mais holística ali, que dê mais complementariedade, né? Inclusive com relação à promoção de direitos. Eu sei que você é advogado, né? Eu também estou caminhando para conquistar a minha OAB e também acredito que vou fazer algo na carreira jurídica, mas eu sempre defendo que o policial é o maior promotor de direitos, porque é ele que está ali na hora que tudo deu errado, né? Quando nada funcionou, quando a lei falhou, quando uma crise muito grande foi instalada, é o policial ou o guarda municipal, que hoje nós também temos muitos agentes, que vai de fato promover os direitos daquela pessoa, ou se ele for mal preparado, vai ser um violador. Mas, via de regra, ele é um promotor de direitos, inclusive direitos fundamentais das pessoas, né? E tem um preconceito muito grande contra a atuação dos policiais. Eu falo que existem bons e maus profissionais em qualquer profissão. E na polícia militar, de onde eu venho, eu tenho certeza que a maioria são bons profissionais. Então eu sempre faço essa defesa é uma polícia em de prol da minha respeito, categoria. tá? Sim. Polícia Militar hoje é uma polícia que dá respeito, tem respeito no Espírito Santo. Tanto que onde você passa e vê um policial, as pessoas param hoje em dia para conversar. Antes as pessoas tinham medo da polícia. Sim. É uma carreira hoje, né? Muito É uma respeitada. carreira. Hoje, para você entrar na polícia, você tem que estudar mesmo e ser alguém. Se preparar fisicamente. Se preparar tudo, senão você não estiver preparado. Só nesse preparo seu, depois que você saiu da polícia, entrou na política, você vai continuar seguindo carreira política? Como que sua vida vai ser? Então, eu não tinha nenhuma razão para sair da minha carreira, né? Como eu falei, a minha realidade era muito... Você foi convidada, né? A minha realidade, ela era muito dura. Então, assim, chegar até onde eu cheguei foi com muita dificuldade, com muita garra e com muito sangue, vamos dizer assim, né? E eu não tinha motivo nenhum para sair da minha carreira em busca de uma aventura. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito pensativa, eu ponderei muito, porque eu sabia que tinha chance e se houvesse a eleição, eu iria ter que abrir mão daquilo que eu conquistei, né? Mas no Brasil, e eu acho que em todos os lugares do mundo, é na política que as coisas acontecem. Sim. Então é na política que você consegue mudar as coisas, que você consegue de fato decidir, que você consegue inovar, que você consegue ampliar o leque de oportunidades. E a minha meditação principal, vamos dizer assim, né? É que eu sou prova viva de que na minha vida eu consegui ser um elemento de transformação. Eu saí de lá de São Pedro, aquela menina simples, e me tornei oficial da polícia. Então, se desse errado na política, eu tenho certeza que eu vou conseguir recomeçar a minha vida. Hoje com muito mais facilidade, porque eu já tenho a minha graduação, já tenho mais experiência de vida, mas talvez aquele convite nunca mais surgiria. Talvez a oportunidade de fazer parte do ambiente político, do ambiente público, da esfera de decisão e poder, talvez ela nunca mais chegaria para mim. Então foi nesse sentido de ver uma janela de oportunidade e falar, não, eu vou investir aí, porque pode ser talvez um instrumento de Deus para usar a minha vida, para alcançar pessoas que talvez eu nunca alcançaria. Só Deus sabe nas horas certas naquele momento, né? Exatamente. Capitã, vice-prefeita, nós vamos para o intervalo. Fala Pelá está de volta, mandando um abraço para o sanfoneiro Éder. Em Santa Maria da Araguaia, em Marechal Floriano, vai acontecer uma grande festa alemã. Precisamos do apoio de todos e vamos fazer uma visita nessa região. Tudo bem, prefeita? Agora é prefeita, é vice-prefeita, prefeita, é tudo. Eu quero também mandar um abraço, nesse momento, você comentou, para Luzia Toledo, que foi vereadora de Vitória, foi vice-prefeita, foi senadora, deputada e a minha conterrânea de Mimoso do Sul. E hoje nossa secretária de turismo. Secretária de turismo, né? Lá da CDTIV. Um abraço, Luzia. Eu sou de Mimoso do Sul, vim para Vitória, realmente fui ser vereador de Vitória, e ela também é de Mimoso do Sul. Verdade. Então, as mulheres na política. Com certeza. E vamos continuar, né? Vamos continuar. Vamos pegar esse assunto aí, né? Mulheres na política. A mulher nas políticas, isso é bom. A gente começou a falar, eu acho que é um assunto que hoje está em alta e precisa estar em alta.
Eu participei de uma live recentemente. A gente sabe empiricamente, mas quando você vai pesquisar os dados, é assustador o percentual de mulheres. Quando a gente fala de Câmara de Vereadores e nas assembleias e na Câmara Federal, o percentual gira em torno de 10% no Legislativo. Mas 10% é um número que a gente não tem tanto parâmetro, porque, por exemplo, aqui em Vitória são 15 cadeiras e uma vereadora. Então, né, em torno aí 10%, uma de 10. Agora vai passar para 21 de novo, vai passar né? para 21. Mas se a gente for colocar mesmo proporcionalmente, é menos do que isso. O máximo é 10%, com exceção da Câmara de Guarapari, que tem um número um pouquinho maior, que dá menos de 20, mas entre 10 e 20. Cariacica nós não temos nenhuma vereadora, Viana não temos vereadora. Na Grande Vitória, o número de vereadoras é muito baixo, né? E está sempre aí dentro desse percentual nacional. Nas câmaras estaduais, né, nas assembleias, como eu falei, aqui nós temos 4, que são as 3 que se mantiveram, e a nossa Camila Valadão, que era vereadora e hoje é deputada, mas também está em torno dos 10%, que são 30 cadeiras, um pouco mais de 10%. Agora, quando nós falamos de executivo, Pelais, a situação fica muito pior, né? Assim, a nível de Brasil, nós só tivemos uma presidente, os demais todos, desde a história da República, foram homens. Em governadoras, também o número é muito pequeno, gira em torno de 1%. Em toda a história do país, né? Em todos os 27 estados da federação. Aqui no estado nós nunca tivemos uma mulher governadora, tivemos apenas uma vice, que foi do mandato anterior, hoje é secretária de Mulheres, a Jaqueline Moraes, mas foi a única, né? E em Vitória, por exemplo, nós nunca tivemos uma prefeita e eu sou a segunda vice-prefeita. Então, olha esse percentual, nós estamos falando historicamente, né? É muito pouco, é menos de 1% de quem chega na chefia do executivo, seja como titular ou como vice, são mulheres. É muito pequeno. Tanto que o número hoje, por você, na hora de formar uma chapa para ver vereadores, essas coisas todas, para achar mulher para ser vereador, é difícil, que as pessoas não aceitam, não estão querendo... Mas qual que é o problema, né? Porque as mulheres, elas geralmente são encaixadas ali no processo. Nós tivemos uma legislação, salvo engano, de 2020, que veio com essa questão do direcionamento do recurso para a campanha feminina. Só que as mulheres, elas são encaixadas ali na composição da chapa, mas não tem tanto essa experiência do processo político, da candidatura, da gestão do recurso, da eleição. Então, isso assusta muito de início, né? Quando você chega ali, que você vê aquele ambiente bem hostil, porque a violência política contra a mulher, ela é muito real, não só no meio político. Eu tenho caminhado muito entre empreendedoras, grupos de mulheres empreendedoras, e os desafios são os mesmos. A diferença é que nós estamos falando da esfera política e da esfera não política. Existe uma resistência da presença da mulher nos espaços de poder e de comandamento, de poder e de decisão. Isso em todas as esferas, né? Na polícia militar tem também, mesmo a hierarquia favorecendo um pouco. Parece que não, mas favorece. Sim. Porque quando você está lá no posto, você não é uma mulher, você é uma capitão, você é uma tenente, então isso favorece um pouco. Mas em todas as instâncias existe essa resistência da mulher no lugar de gestão, no lugar de comando e no lugar de decisão. Então talvez por isso que no executivo é tão raro, e é tão raro também em presidências de empresas, né, em lugares mesmo de representatividade ali da instituição. Então é uma luta do país, não é uma luta das mulheres, inclusive, viu, Pelais? Eu sempre falo isso, porque os homens, eles precisam também despertar para essa consciência, porque as mulheres são mães, são esposas, Sim. são filhas, são amigas, né? Então a gente precisa também que os homens se envolvam e percebam essa ausência. Eu me lembro que na campanha, eu entrei em vários ambientes em que eu era a única mulher presente, e era muito estranho, inclusive para mim. Parecia que eu estava errado, parecia que eu era um ET ali, entendeu? E aí depois eu falei, não, eu tenho que estar ali porque eu sou a candidata, eu preciso falar, eles precisam me ver, mas isso ainda não é, infelizmente, uma realidade comum. Como eu falei, a política do recurso, ela veio tentando equiparar um pouco, mas nós ainda estamos muito longe de conseguir essa tão sonhada igualdade. Você hoje é vice-prefeita da capital. Você tem algum cargo na prefeitura como secretário? Porque sempre a vice assume alguma secretaria. Você tem algum cargo na prefeitura? Não, você nunca... só tem o nome de vice? Eu nunca exerci a função de secretária de nenhuma outra função. Apenas estou como vice.
Na época eu não me identifiquei com uma secretaria que a princípio a gestão me disponibilizou, eu tinha interesse em outras pastas onde eu dominava mais o assunto, mas aí já tinham sido feitos acordos, né, e a decisão também é do chefe do executivo e a gente respeita isso, né, eu sou militar, eu sei respeitar a hierarquia, mas eu não assumi secretaria. Eu exerci desde 2020 e continuo exercendo a função de vice-prefeita, apenas me descompatibilizei no período eleitoral de 2022, né, e a gente fica ali atendendo os cidadãos e buscando fazer o que está ao nosso alcance. Eu tenho um lema de vida, sabe, Pelais, que é o princípio da excelência. É você fazer o melhor que você pode com o que você tem. Então, se a gente tem muita coisa, a gente vai fazer muito. Se a gente não tem muita coisa, a gente vai fazer com o que a gente tem. Você não chegou a assumir como prefeita da capital ainda não, né? Não. O prefeito nunca saiu de férias nem descompatibilizou. Aí não tira férias, prefeito? Não, até hoje não tirou. Interessante, né? Sempre as pessoas tiram férias, né? Para descansar um pouco e deixar a vice trabalhar. Inclusive, estou querendo sair de férias, porque eu também não tirei. Eu fiquei esses 2 anos inteiros e eu estou querendo tirar uns tempinhos aí para voltar com mais energia, né? Porque a gente precisa, né? Desse período. É um mandamento, né? O descanso é um mandamento, é uma necessidade do corpo. E você, na função de vice, você tem alguma atitude na prefeitura? Como que é o seu trabalho na prefeitura como vice-prefeita? Olha, eu criei uma relação muito boa com os secretários, né? Desde o início da gestão, eu sempre fui muito ativa. Eu trouxe isso da Polícia Militar, a proatividade ela é muito elogiada. Então, antes de vir para cá, eu nem comentei sobre isso, né? Eu fui comandante de policiamento, como oficial da polícia aqui na capital, que eu era responsável pelo policiamento da cidade inteira. Então, tinha dias, por exemplo, que em torno de 150 policiais estavam sob o meu comandamento e tudo que acontecia na cidade relativo à polícia militar era minha responsabilidade, principalmente se fosse dia não útil, que aí o comandante não está de serviço. Então, eu era como se fosse o comandante do batalhão. Depois eu assumi uma seção que eu cuidava da imagem institucional do batalhão, do cerimonial, das partes de solenidades, projetos sociais. Nós tínhamos 4 projetos sociais sobre minha gestão. Um deles era o PROERD, que as pessoas elogiam muito, né, que é a prevenção das drogas. E aí eu vim com essa bagagem. Então lá na polícia a gente vai fazendo e você tem um monte de atribuições que você vai somando. No meio dessa confusão a gente dava aula de tiro, dava aula para os programas de formação, era convocado na folga para reunião, então eu vim com essa energia. E aí eu cheguei na prefeitura e fui me situando, né, fazendo visitas às secretarias, visitei as 17 secretarias ainda no primeiro semestre da gestão para conhecer em loco, identificamos muitos problemas ali que provavelmente não teriam sido visualizados se não fossem essas visitas. Uma delas foi a piscina do Tancredão, que estava com vazamento terrível, mais de 60 mil litros de água por dia de vazamento. E com a nossa visita lá foi identificada, a gente começou a mexer ali, né, ficar em cima daquele processo de reparo. Então, assim, a gente veio com essa bagagem. E por conta dessa proatividade, eu criei uma relação muito boa com os secretários. Então, eu tenho uma relação direta com eles, eu peço e demando diretamente a eles, ou aos setores, né, por meio do sistema interno, ou por meio de algum funcionário que a gente conhece e pede indicação de qual que é o setor correto, e graças a Deus tenho sido atendida. Atendo a todas as pessoas que vão me procurar, né, na medida do possível. Tem gente que fica chateada porque eu demoro a responder, mas é porque eu sou uma só, né, e a gente não tem assessoria de comunicação, não tem uma equipe para ajudar nessa resposta e nesse encaminhamento. Então, represa tudo em mim. Mas eu sempre olho e sempre tento responder na medida do possível. E chega muita coisa. Porque as pessoas vêm, às vezes, a gente online e vão mandando no Instagram, no WhatsApp. E isso é muito bom, né? Às vezes procuram lá no gabinete. O nosso gabinete está sempre de portas abertas, sempre esteve. Dificilmente eu não consigo atender. Na verdade, eu acho que todo mundo que foi lá eu atendi. E se alguém não foi atendido, foi uma exceção. Mas a gente sempre busca atender. Mesmo que eu não possa, talvez, ajudar, mas eu quero ouvir e direcionar aquela pessoa, né? Para ir em algum lugar, para dar um encaminhamento para que ela possa resolver o problema dela. Porque nós viemos para cá para ajudar o cidadão, né? Você está aqui hoje para ajudar. E você agora, nessa carreira política, você pretende ser uma pré-candidata prefeita ou vereadora? O que você está pensando? Olha, eu pretendo participar do processo eleitoral de 2024.
Ainda estamos olhando as configurações, as pessoas têm pedido para eu ser candidata e têm pedido para eu ser candidata aos 3 cargos, né? É mesmo? Mas a gente, assim, vai com calma, né? Vai tateando, vamos verificar o que é mais viável, o que é mais possível. Até porque o cidadão, quando ele deseja votar na gente, ele quer o nosso trabalho, Sim. né? Então, assim, a gente vai ver o que é mais possível e também depende dos partidos, depende de uma série de outros fatores, mas é quase certo, né? Na política não tem 100% em nada, mas é quase certo que eu seja candidata. Não, porque a política é igual a nuvem. Passa hoje uma coisa, amanhã já é outra. Né? Exatamente. Igual eles comentavam com o Tancredo Neves. Então você pode ser uma grande candidata aí, ou prefeita, ou vice-prefeita, ou vereadora, entendeu? São 3 cargos, e como mulher, entendeu? Sim. Que tem que ter a mulher na política. Sim. A gente precisa aumentar, né? Encorajar, porque muitas também passam pelo processo, sabe, Pelaz, e são traumatizadas ali, entendeu? E aí não querem voltar. Então, quando eu encontro alguma, eu falo, volta que a política precisa de você. Volta, não se desencoraja, não. Vamos juntas, né, uma dar as mãos às outras. E, curiosamente, Pelaz, as mulheres são mais de 50% da população. Sim. Como diria, né, um linguajar aí popular, algo de errado não está certo. Se temos mulheres candidatas, vou deixar essa interrogação aí para todos nós refletirmos. Por que não temos nesse percentual de mulheres eleitas, né? Porque mais de 50% da população são mulheres. E realmente está precisando das mulheres na política. Sim, precisa. Porque se não houver representatividade, não tem decisão em favor, né? Não tem. A gente vê qual que é o problema do número pequeno de mulheres no legislativo. É que as mulheres que estão ali acabam não tendo expressividade de voz. Uma fala de 15 tem um peso muito pequeno, né? Então nós precisamos aumentar o número de cadeiras, aumentar a representatividade para que de fato a gente consiga ver na prática políticas públicas que alcancem as mulheres. E assim, os homens são muito importantes nesse processo, mas ter uma mulher, né, que sabe o que é ser mulher na pele é muito importante para que o assunto seja debatido de uma forma coerente e que se chegue a um denominador comum. É claro que a gente não está querendo favoritismo, a gente não quer privilégios, mas algumas peculiaridades precisam ser levadas em conta e as mulheres precisam ser ouvidas, né? O lugar de fala, inclusive eu quero parabenizar a Rede TV, que é a 3ª vez que eu venho na Rede TV conversar um pouco, e o lugar de fala é muito importante para as mulheres. Não só as mulheres de mandato, mas as mulheres que estão exercendo as suas funções aí na sociedade, seja no alto escalão, seja ali no meio, né? Sendo a conexão entre o alto escalão e a parte executiva, ou seja, servindo. Ô, vice-prefeita, e a nossa também foi vereadora lá, Neuzinha de Oliveira, realmente na época foi vereadora comigo também, passou pela Câmara, e quando tinha 21 vereadores, ela teve vários mandatos de vereadora. 5 mandatos, né? 5 mandatos. Neuzinha ficou aí 20 anos como vereadora e esteve lá como secretária na prefeitura, também é uma pessoa que eu tive grande contato, tenho grande admiração pela história dela. É uma mulher de fibra que defende ali a sua região, o seu povo, que tem muita expressividade, que tem muito a ensinar, viu? Toda vez que eu estou com a Neuzinha, eu pego uma dicasinha que ela deixa ali registrada. Vice-prefeita, foi muito bom, entendeu? O bate-papo nosso. Só estamos chegando ao final do Fala Pelaz. Você deixar as suas considerações aí. Claro, quero agradecer a todos que nos assistiram, ao convite, agradecer ao Pelaz pelas portas abertas, agradecer a Rede TV, todos os telespectadores, a minha família que sempre me apoia. Sem rede de apoio a gente não consegue ir a lugar nenhum. E eu quero deixar uma reflexão sobre a importância dos sonhos. Tem um poema do William Shakespeare, que é o único monólogo atribuído a ele que eu amo, o Menestrel. E este poema diz o seguinte: nunca diga a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se elas acreditassem nisso. Eu estou aqui porque eu sonho muito, eu sou muito sonhadora e eu tenho certeza que cada sonho que nós temos nos leva aos lugares do propósito da nossa vida. Então não deixe de sonhar e não desanime os sonhos das crianças, porque elas irão longe. Deus abençoe. O Fala Pelaz fica por aqui, até semana que vem.